Olá, olá, bem-vindo ao projeto de extensão de divulgação científica FT. Meu nome é Lucas Evangelista e iremos apresentar o artigo de Particle Merging in Splitter. Esse é um artigo feito por Nigitron and Sam Yuxel, Chakrit Watropas, Joshua Levine e Robert M. Kirby. Esse artigo propõe um novo método de tratamento de colisões que se mostra mais robusto e consistente em diversas situações. Vamos começar com uma breve introdução. Uma breve introdução. Bem, o contexto do método se aplica a simulações baseadas em partículas. Esse tipo de simulações são muito comuns em computação gráfica, pois permitem simular vários tipos de fenômenos. Cada partícula pode ser tratada como uma posição, velocidade. Cada partícula possui propriedades de velocidade, massa, aceleração e evolução e várias outras regras que são divididas pelos modelos da simulação. Cada partícula também pode ser vista como uma pequena unidade, mas que quando combinadas com outras, criam efeitos maiores e mais realistas. Áreas de interesse para esse tipo de estudo são áreas de animação, realidade virtual, computação gráfica em geral, simulações de física, como modelos, CADs, entre outros, e também sistemas de videogames, tendo de usar várias áreas de computação, como interação de slides, mecânica de combate, ambientação, vários aspectos. Qual é o problema? Nesses sistemas, conforme o tamanho desses sistemas cresce, mais partículas são introduzidas, mais objetos são introduzidos, e é necessário tratar, como essas relações ficam mais complexas, é necessário tratar a interação desses objetos, essas simulações. O problema é que muitas partículas podem colidir ao mesmo tempo e em diferentes circunstâncias e podem causar imprecisões ou instabilidades. E como são várias partículas, essas imprecisões ou instabilidades elas podem se propagar para todo o sistema e acabar uma falha na simulação, gerando efeitos irrealistas ou até errados e falhos. Técnicas tradicionais. Algumas das técnicas tradicionais utilizadas nesse tipo de simulações são técnicas baseadas em força, em que aplica uma força de repulsão quando partículas se aproximam demais. Existem dois métodos diferentes nessa questão, que é um método de penalidade, em que você, conforme duas partículas entram em contato, eles tendem a simplesmente aplicar uma força contrária para que elas se separem. Se por acaso uma atravessa a outra, entrar no espaço da outra, elas tentam se gerar uma repulsão. O problema disso é que, dependendo da velocidade dessas partículas e dos objetos, você tem que aumentar essa penalidade. Então, às vezes, um nível de penalidade, que nesse caso no primeiro gráfico, que é o weak, que é o fraco, se você aplicar um nível de penalidade fraco para velocidades mais baixas, o modelo, a simulação até que se comporta corretamente. Mas conforme a velocidade dos objetos aumenta, a simulação passa a apresentar falhas de penetração. Então é necessário você aumentar o nível dessa penalidade. Porém, se você aumentar o nível da penalidade, então objetos de baixa velocidade, agora eles irão as simulações de objetos de baixa velocidade irá apresentar agora uma certa diferença, a simulação não vai se comportar corretamente. Outras técnicas mais comuns também são técnicas baseadas em força, que aplicam também uma força de repulsão, mas esse aqui é o método de distância. Nesse caso, conforme os objetos se tornam cada vez mais próximos do outro, você agora começa a aplicar uma força de repulsão conforme eles entram, conforme ficam próximos um do outro. Quanto mais próximos, nesse caso, eles vão se distanciando, se desacelerando conforme se aproximam. Esse modelo também tem suas falhas, em que para velocidades mais baixas, e novamente, se você tem que definir a força dessa repulsão, a força dessa repulsão. Então, para velocidades mais baixas, às vezes o modelo consegue se comportar até bem, né, para níveis de repulsão mais baixos e velocidades baixas, mas conforme a velocidade aumenta, você tem que aumentar o nível de repulsão, a força dessa repulsão. Mas aí você vai gerar problemas para os modelos mais de baixa velocidade, de movimento mais simples, de interação mais fraca. Outra técnica também utilizada são técnicas baseadas em impulso, modelos de tratamento baseado em impulso, e que conforme dois objetos entram em rota de colisão, uma força oposta é aplicada a esse encontro. Então, a ideia é você diminuir
a força desse encontro das partículas para que eles não se atravessem. Para objetos de baixa velocidade, às vezes o modelo funciona bem, mas até aqui dá para ver que não é muito preciso. E para altas velocidades ele praticamente não consegue manter a consistência. E a simulação muitas vezes apresenta falhas. Qual que é o modelo apresentado pelos autores do artigo? É o modelo chamado fusão e divisão, que é a tradução literal de merging and splitting. A ideia central é unir temporariamente as partículas que colidem em uma única partícula, uma metapartícula, e depois separá-las, garantindo que momento e energia sejam conservados. Então você vai pegar as partículas, juntar elas, fazer uma média, ou pegar uma média ponderada dos valores da aceleração, massa, e criar uma nova partícula a partir delas. E com essa partícula que você vai fazer os próximos cálculos necessários para a continuação da simulação. E após essa etapa de cálculo, você vai separar as partículas de novo. Aqui nós temos uma ilustração de como os mesmos exemplos agora utilizando esse método de tratamento, e é possível perceber que já houve um melhoramento no tratamento das colisões entre os objetos. Os fundamentos desse método, todos esses métodos são baseados na conservação de momento linear. Toda a energia perdida, que seria perdida na fusão das partículas, é na verdade armazenada de forma externa e poderá ser devolvida depois do processo de separação. Colisões não são instantâneas. A ideia é que quando uma colisão ocorre, elas juntam as partículas e aí a gente trata da colisão num outro passo de simulação. No próximo passo da simulação, a simulação acontece, em vez de diretamente já resolver a colisão, a gente vai para um tratamento da colisão das variáveis. E um agrupamento de sistemas diferentes permite sincronizar simulações com integradores distintos. Isso aqui quer dizer que se dois objetos que normalmente têm um comportamento diferente, um comportamento físico diferente, entram em contato durante a fusão, durante o passo de simulação da metapartícula, é possível você fazer tratamentos diferentes que permitam que a simulação funcione apresente o comportamento correto. Aqui eu vou explicar um pouquinho as etapas. A parte da fusão, quando duas ou mais partículas colidem, elas são temporariamente combinadas em uma metapartícula. A metapartícula tem massa, posição e velocidades resultantes da sua ponderada das partículas originais, conservando o momento. E a energia cinética perdida no processo é armazenada como energia potencial em um vínculo virtual entre as partículas. Então, todos os valores, todas as propriedades das partículas separadas são armazenadas para serem tratadas no próximo passo da simulação. Aqui uma breve ilustração do processo. As partículas entram em contato e agora elas são tratadas, a colisão dessas duas partículas serão tratadas como uma metapartícula. O passo de simulação, esse aqui é o passo em que nós estamos tratando da metapartícula apenas. Essa metapartícula é usada no passo de simulação e interage normalmente com o resto do sistema. A vantagem da utilização dessa metapartícula é que esse método permite que a metapartícula ainda possa interagir com as demais partículas vizinhas, mantendo a coesão da simulação. Nesse caso, o que acontece? Em vez de você tratar da colisão das partículas de forma isolada, você agora pode levar em consideração o efeito das outras partículas vizinhas, o que ajuda a manter, novamente, que a simulação se mantenha correta e você não tenha desvios muito grandes, que às vezes uma colisão, ela por si próprio, que levaria o resultado dessa colisão seria para uma direção, mas se você levar em consideração os vizinhos, você tem mais informação que você pode corrigir os efeitos dessa colisão. E, por último, temos a divisão. No fase final, a metapartícula é separada novamente nas partículas originais. Nesse processo, a energia potencial armazenada pode ser parcialmente restaurada como energia cinética. Acredito que no artigo eles dão toda a explicação da matemática e dos passos da matemática pura mais utilizada, todos os passos utilizados, e eles dizem que essa parte é variável, um parâmetro que pode ser controlado. Então, você, durante o seu processo de desenvolvimento da simulação, você pode decidir quanta da energia original pode ser retornada às duas partículas. Na construção das simulações apresentadas nesse vídeo e também durante o artigo, eles soltaram para o valor de 1. Então, toda a energia inicial é devolvida para as partículas no final da divisão.
O resultado garante que as partículas saiam da colisão com velocidades que as afastam, evitando penetração. Essa é uma das vantagens desse método, que uma vez que as partículas entram em contato e passam a ser tratadas como a possibilidade de que de que uma partícula vai atravessar a outra, que é o fenômeno de penetração, que acontece muito comum em videogames, é uma coisa que parece muito comum, quando um objeto atravessa o outro, isso aqui se torna mais difícil de acontecer. Aqui nós temos alguns exemplos que foram apresentados pelos autores do artigo, de como uma comparação dos diferentes modelos e como eles funcionam em diferentes situações. Aí nós temos o método de penalidade, baseado em força, penalidade baseada em distância, baseado em impulso, e por último o método apresentado pelos autores. Esse caso aqui é um exemplo de interação sólido em sólido, em que uma bola sólida bate na parede, e aí aqui nós temos também o tratamento de fraturas, como o objeto deve se comportar em decorrência de um impacto. Ok, iremos para os próximos. Esse daqui é uma simulação de interação de fluido e sólido, nesse caso uma onda líquida, uma onda de um fluido, de partículas simulando um fluido entra em contato com um objeto sólido, uma parede sólida. Aqui nós podemos ver também todos os modelos separados, junto com o modelo apresentado pelos autores, e como cada um deles se comporta. E os modelos baseados em força têm a tendência de continuamente aplicar essa penalidade, fazendo com que as partículas fiquem essencialmente sendo jogadas uma para cima. Então a água fica sempre, o fluido fica sempre em movimento. Assim. Enquanto o objeto de impulso tem um comportamento mais ameno. Mas o modelo apresentado pelos autores de merging e splitting tem o melhor comportamento de todos, em que o líquido praticamente se assenta e acalma. Essa daqui é uma fusão das duas últimas simulações, em que nós temos tanto interação de líquido e sólido quanto interação de fraturas. Ambas simulações usam o modelo dos atores de fusão e divisão, e dá para perceber que é um modelo bem robusto e mantém a coesão da simulação física dos objetos. Muito obrigado, and thank you.